Oi, Liliane, bom dia. Bom dia, Luciane. Tu consegue me ouvir bem? Consigo, sim. Você que é debatedora oficial? Não, na verdade, eu tenho um trabalho a ser Ah, apresentado. Eu perfeito. Ó. estou, eu estou testando aqui, que eu estou usando um computador que não é o que eu usualmente utilizo, então eu estou testando para ver se o Zoom vai funcionar, se está tudo certo. Tá ótimo. Você Eu precisa que tô- eu saia e espere um pouquinho para entrar novamente? Não. A gente já liberou, né, as salas. A gente sempre tem. Eu sou a debatedora assistente, né? Então vai entrar o debatedor oficial, mas eu sempre entro antes só para testar e garantir que está tudo ok. Mas fica à vontade aí. Se quiser abrir teu vídeo, testar, fica à vontade, tá? Sim, vou só testar, depois eu vou desligar e volto a abrir, tá? Que aí a gente Tá? Se quiser já compartilhar verifica a se está tudo ok. sessão, tirar, fica à vontade. Sim, deixa eu ver. A câmera do computador não é muito boa, mas eu acho que pelo menos já dá para a gente se ver, né? Tá ótimo, não? Tá super bem, dá para te ver super bem, tá bem nítido. Não, então ótimo, eu vou aguardar então, antes de começar. Vai funcionar na mesma dinâmica do ano passado, né? Vão passar os vídeos que a gente gravou e depois a gente vai fazer as discussões, certo? Aham. Perfeito, então. Tá? Ou Vou você pode aguardar. apresentar, tá? Tanto faz. Não, eu acho melhor o vídeo, porque às vezes dá algum problema, né, de internet, enfim. Aqui onde eu estou, estava uma chuva bem forte agora há pouco, então eu acho mais confiável o vídeo, O acho Vitor bem Bom mais chegou. dia. confiável. O Bom Vitor é o dia, debatedor Victor. oficial. Eu Bom vou dia. fechar aqui, assim que começar eu abro o vídeo de novo, tá bom? Combinado. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Luciane? Tudo jóia. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava até aguardando você entrar. Você é o debatedor oficial, né? Isso. Isso. Como já deu certo, então, eu estou indo para a USP agora, eu vou lá presencialmente. Então, eu vou aproveitar, eu queria só, né, eu falei que como a gente Uhum. tem o compromisso de ficar para saber se vai dar tudo certo, então, eu vou para lá agora, porque eu quero ir presencialmente, aí eu quero tentar sair cedo, tá ótimo? Combinado, sem problemas, Luciane. Feito, bom trabalho aí na sessão, tá? Obrigado. Boa ida até a USP. Tá. Sexta-feira eu tô lá. Legal. A minha sessão de debatedor oficial é à tarde, mas eu já vou agora de manhã. Quero assistir algumas que eu. Ah, sim, aproveitar o encontro todo. Então tá bom. Um abraço, bom Até trabalho. mais. Tchau, tchau.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Liliane, Fabrício, Gleison. A gente vai só aguardar o nosso moderador. Ele está chegando para nossa assessor, ele avisou a gente aqui por WhatsApp. Então, acho que é válido aguardá-lo. E assim que ele chegar, ele disse que mais 4 minutos. Ele falou 35 é o limite. Ele vai conseguir. Tá aqui já. Bom dia, Pronto. pessoal. Bom dia, Vitor. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Vocês me escutaram? Gleison, você que falou? Eu falei, tá me escutando? Pronto, sim. Um pouquinho baixo, mas a gente está escutando. Deixa eu ver se eu posso aumentar o volume. É melhor agora? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Bem? Olá, Alexandre. Bom dia. Bom Tudo dia. bom, Victor? Quem está aqui? Gleison, Fabrício e Liliane. Não ia dizer em cima do horário, mas não, né? Já atrasei aqui. Sempre para iniciar o computador, o Zoom demora um pouquinho. Mas vamos lá. Quem que é o Victor que está comandando aqui a sala, Victor? Exato. Assim que você der a deixa, Alexandre, eu já começo a projetar os vídeos. Ah, então tá bom. Então vamos lá. A gente tem aqui... Bom dia, né? Primeiramente aí a todos. É a primeira sessão, acho, né? Do dia. Nesse novo formato aí, né? Meio... Não vou chamar de... Não é híbrido, né? Meio virtual, meio online, né? Mas vamos lá, esse meio presencial, né? Vocês vão... Quem que vai estar lá? O Victor tá presencial lá, Victor, ou não? Na USP? Não? Ainda não. Agora de manhã eu optei pela internet ficar em casa. Ah, então tá bom. Aqui à tarde tem uma sessão que é presencial, aí eu vou estar lá, né? Não sei se a Liliane vai estar lá, a Gleison também. Vocês estarão lá? Infelizmente, presencial, esse ano eu não consegui. Eu estou em Minas. Isso daí. Não, tá bom. Então, lá, vamos começar aqui. Então, lá, pode começar, Victor. Não sei se o primeiro trabalho é o de análise, né, do nível de divulgação de informações sobre sustentabilidade dos relatos integrados de empresas potencialmente poluidoras. Depois tem o segundo trabalho, que é o estudo comparativo entre desempenho sustentável de empresas da carteira IGPTW, B3, e indicadores financeiros. E o terceiro trabalho é o de qualidade dos relatórios de sustentabilidade, uma análise de empresas na América Latina. Não é isso? São os 3 trabalhos aqui dessa sala, perfeito? Então, Victor, pode colocar aí no ar, né? Combinado. Coloquei no chat também, pessoal, o link do trabalho escrito e vou projetar aqui a minha tela. Tá bom. Olá, pessoal. Irei apresentar o artigo Acendo o som. Análise do nível de divulgação de informações sobre sustentabilidade nos relatos integrados de empresas potencialmente poluidoras. Meu nome é Gleison Aguilar de Araújo, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFMG. E os outros autores do artigo são Alex Jardim Miranda, também vinculado ao UFMG, e a professora Bruna Camargo Zavelino, também vinculada ao UFMG. Na introdução, é retratado como questões ambientais têm se tornado pontos vitais de estratégia para as organizações. O fator ambiental ele se tornou um assunto de alta prioridade, que influencia nas tomadas de decisão. Nesse sentido, para a continuidade sustentável do negócio, a gestão ambiental ela se tornou um foco importante para as empresas. Ademais, a questão da divulgação, né, que seria o disclosure de informações sociais e ambientais, funciona como um mecanismo de prestação de contas das organizações, que informa aos stakeholders como elas lidam com os impactos que geram na sociedade e no meio ambiente. Em completude, no ano de 2013, foi criado um framework para o relato integrado, que é o RI, o qual se refere à integração de informações financeiras e não financeiras em um único relatório, né? Então, dessa forma, o RI ele se constitui de informações tanto de caráter voluntário quanto de caráter obrigatório das organizações.
Diante de tais fatos, a pesquisa buscou analisar de que forma as empresas listadas na B3, pertencentes a setores com potencial impacto ambiental, estão apresentando informações de sustentabilidade em seus demonstrativos anuais, e se para isso também estão utilizando o framework do relato integrado. Para tal, então, o estudo ele parte da seguinte questão de pesquisa: qual o nível de divulgação de informações sobre sustentabilidade nos relatos integrados das empresas potencialmente poluidoras listadas na B3? O objetivo geral, que está em consonância com a questão de pesquisa, é o de verificar qual o nível de divulgação de informações sobre sustentabilidade nos relatos integrados das empresas potencialmente poluidoras listadas na B3, a partir da análise dos indicadores-chave de desempenhos KPIs dos capitais não financeiros apresentados na estrutura internacional do relato integrado, considerando os anos de 2018 a 2020. Logo na sequência, a pesquisa traz o referencial teórico, que está dividido em 3 tópicos. No primeiro dele está abordando a questão da divulgação voluntária e da teoria da legitimidade. Nesse sentido, cabe destacar que a organização, para evitar crises de legitimidade, ela tende a fazer tudo o que for necessário para preservar a sua imagem. E com isso ela pode passar a divulgar informações cada vez mais de cunho social e ambiental. E nesse sentido, o relato integrado ele cumpre um pouco desse papel, porque ele visa melhorar a qualidade de informações que estão contidas nesses relatórios. E por fim, o referencial teórico também traz uma questão aqui de estudos anteriores abordando como que as pesquisas estão tratando esta temática. Em relação à metodologia, a pesquisa ela se classifica como descritiva em relação aos objetivos, como documental em relação aos procedimentos e de abordagem do problema de forma quantitativa, é a forma que ela trata o problema. No que tange à amostra e coleta dos dados, a amostra ela é composta por empresas de capital aberto listadas na B3 entre os anos de 2018 a 2020, pertencentes a setores potencialmente poluidores. Para definir essas empresas, utilizou-se o anexo da Lei 10.165 do ano de 2000, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente para a definição dos setores potencialmente poluidores. Foram consideradas, então, empresas de alto e médio impacto ambiental. Na amostra final, ela foi composta, então, por 56 relatórios de 24 empresas. No que tange à análise dos dados, foram utilizados indicadores-chave de desempenho. Foi criado, então, um checklist composto por 34 indicadores-chave, que foi baseado no estudo de Nascimento et al. 2015, sendo que não foram consideradas métricas monetárias. Assim, o estudo limita-se a analisar os capitais não financeiros. Utilizou-se também um índice de divulgação adaptado do estudo de Lemos, Ariza e Rodrigues 2012. Os capitais, então, que foram analisados é o capital natural, capital humano, capital social e de relacionamento e capital intelectual. Em relação aos resultados, eu trago nesse slide um resumo da divulgação dos capitais não financeiros. É possível perceber que durante esse período analisado não houve variações significativas no nível de divulgação de todos os indicadores, existindo apenas uma pequena queda no nível de divulgação entre os anos de 2018 e 2019. Contudo, a gente pode observar que houve uma divulgação de 58,98% dos indicadores em todos os relatórios analisados, o que indica que os níveis de divulgação dos capitais podem ser classificados como satisfatórios. Cabe destacar ainda o capital natural, pois ele teve uma classificação como bom, o que pode ser relacionado à questão da teoria da legitimidade, quando as empresas tendem a divulgar mais informações de caráter ambiental para se manterem legítimas. Na conclusão do trabalho, podemos destacar de forma geral que há uma flexibilidade e uma subjetividade quanto à elaboração do relato integrado. Entretanto, temos também que destacar que há diretrizes que foram recomendadas para a divulgação das informações. E, a partir dos resultados que foram encontrados na pesquisa, as empresas ainda podem melhorar na divulgação das informações sobre sustentabilidade, conforme as diretrizes que foram estabelecidas.
Ainda, boa parte das empresas estudadas já divulgam as informações não financeiras recomendadas de forma satisfatória, visto que essa divulgação auxilia na legitimação e, consequentemente, na continuidade das organizações. Por fim, nos próximos slides são apresentadas as referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. Obrigado pela atenção. Bom, Vitor, como está fazendo para cada trabalho, faz as considerações? Melhor, né? Preferível. Isso, Alexandre. Vou contar aqui 8 minutos e aí eu deixo para você debater junto com o pessoal. Tá legal. Então, vamos lá. Bom, o Gleison está aí, né? Foi o narrador aí, fala, voz de locutor de rádio, né? De jogos. Muito boa apresentação aí, Gleison, para sintetizar nos 7 minutos. E aí agora a gente tem esses 8 minutinhos aqui para a gente compartilhar. Então lá, o seu trabalho eu gostei muito, né? Um tema da minha área também, que a gente pesquisa, então a gente fica feliz quando aparecem mais trabalhos, né, relacionados ao tema, reforça, né, mais ainda o que a gente, né, não só gosta de estudar, mas acredita. O seu texto está muito bem escrito, né? Vocês fizeram um trabalho muito bom aí, o pessoal da Federal de Minas, lá do programa, né, de mestrado e doutorado, com essas professoras, a Jaqueline, né, e tive muito nas bancas da professora Laura, né, Taboada, não é isso? É isso mesmo. Tá de excelentes qualidades, né, o trabalho delas, e aí, então, realmente reproduz aqui no seu trabalho também, advindo dessa instituição. A sessão de metodologia também está bem explicadinha, né, de passo a passo, como você fez, que até dá para ser reproduzido, né, pelos demais interessados, estudiosos do assunto. E aí eu vou destacar aqui, de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que assim, são sugestões, né, para melhorias, até visando realmente ir mais para frente o trabalho para publicação, né, que é o que sempre espera, né, porque o fato de apresentar em congresso, ele já é positivo, né, para todos os lados, né, positivo para o aluno, né, é positivo até para o professor também, né, que participou do trabalho de orientação e do aluno, e é positivo para a escola, né, para a instituição, até nos seus sistema de avaliação lá da CAPES. Mas tem até um dos pontos do item de avaliação da CAPES é a participação em congresso, por isso, parabéns a todos vocês aí que encaminharam trabalhos, né, não só pela coragem, né, de enviar o trabalho, tudo, né, pelo trabalho, obviamente, né, de escrever, mas principalmente porque isso está contando ponto para a instituição de vocês, né, na avaliação. Mas a publicação é o que realmente depois tem uma pontuação maior nas avaliações. Então, esse trabalho aqui está bom para publicar, e eu diria o seguinte, algumas sugestões. A primeira delas, talvez por questão do espaço, é óbvio, mas aí você tem que enxugar, fazer alguma coisa, mas pelo menos de um único parágrafo, listar quais foram essas empresas da amostra, né? Já que elas são públicas, pode ser que eu não tenha, sei lá, pelo que eu li assim, mas eu não lembro de ter visto a listagem dessas empresas, né? Não são muitas, então, mesmo que seja, acho que um dos trabalhos, não sei se é o de hoje aqui, ou o de amanhã, que eu também estou numa banca, o trabalho listou num parágrafo só o nome das empresas. Eu não preciso fazer, talvez, uma tabela aí que ocupa muito espaço, mas a lista das empresas, de novo, para poder alguém replicar o estudo ou fazer um estudo comparativo, né, dessas empresas com outro período. Então, se for possível, tá, listar as empresas. Já que são públicas, né, as informações, então, acho que não haveria problema. Outra coisa também, explicar por que os capitais financeiros e o manufaturado ficaram fora da análise, né? Você põe até um título lá fala de capitais não financeiros, né? Divulgação dos capitais não financeiros.
mas acho que valeria, sim, um reforço, um parágrafo, né, lá na metodologia mesmo, justificando por que você não incluiu não só o capital financeiro, mas o manufaturado também, né? Talvez reforçando, né, que como o próprio título do seu trabalho fala, né, que é o nível de divulgações de informações sobre sustentabilidade, e argumentar que esses outros dois capitais, manufaturado e financeiro, já estão exaustivamente, né, divulgados nos relatórios financeiros, né, e os outros formulários da empresa. Terceiro item aqui, que é uma curiosidade também, e talvez melhorar lá a descrição, está até na nota do rodapé, na metodologia, quando você adota, né, lá na sua equação, o índice de divulgação, então a variável dicotômica, né, que assume o valor 0 se o indicador não é divulgado, né, e 1 se o indicador é divulgado. A minha dúvida, Glaucio, é o seguinte: tem alguns KPIs, por exemplo, o uso de animais para teste, né, que não necessariamente todas as empresas utilizam esse recurso, né? E se for dado 0, né, ela pode prejudicar a análise, né? Então, eu não sei se eu poderia fazer uma ponderação só dos itens daquele item, não, né? Então, era interessante você, não sei como que você fez a metodologia, se usou mesmo 0, e aí realmente vai pesar a nota para baixo, né? Como a gente tem 3 motivos, só vou terminar mais os outros 2 aqui. Você, pelo menos esse daí, Iglesias, eu gostaria que você me dissesse como resolver isso. Eu sei que o resumo pode ser reescrito várias vezes, cada revista tem uma exigência, né, no resumo, mas eu vi que você utilizou algumas siglas e colocou as explicações, né? Então, o IRC, o próprio KPI, mas você usou o ID lá na análise dos resultados no resumo, e era bom você deixar explicado que aquele ID é o índice de divulgação. Na página 7 também, depois você deixar anotadinho aí, acho que ficou um errinho sobre as notas. Então, você falou lá o ID, né, de 0,75 a 1 é bom, o 2, o 3, o 4, aí ficou o ID de 0 a 0,25, e aí eu acho que seria o nível ruim, né? Então, ficou faltando escrever que ele é ruim, esse nível 4, né, do ID. E, por último, né, acho que faltou aí uma conclusão, porque os resultados, né, do índice de divulgação são bons ou ruins, além da teoria da legitimidade. Você usou lá um parágrafo, né, justificando a teoria da legitimidade, mas explorar um pouco mais, né? O trabalho está muito bem feito, né, na exploração aí dos dados, mas acho que faltaria um pouco mais da contribuição sua, né, em justificar por que alguns índices são bons e alguns índices são ruins. Por exemplo, esse do teste dos animais, aí eu acho que ele acaba sendo prejudicado pelo fator de utilizar 0. Mas é isso, os meus comentários sobre o trabalho. Volto para você aí, Vitor, Leison. Vocês me escutam bem? Eu estava com um problema aqui no fone, tá ok? Oi, Gleison, ficou Sim, baixo. escutamos. Vocês estão me Está escutando? um pouquinho baixo, mas se todo mundo aumentar um pouquinho o som, a gente consegue ouvir bem. Agora tá melhor ou não? Ainda está um pouquinho baixo, mas o volume nosso aqui, pelo menos o meu, aumenta bastante. Dá para te ouvir. Tá. Eu agradeço, então, pela atenção de todos, agradeço pelas considerações aí do professor Alexandre, foram todas pertinentes, né? Que vão me ajudar a tentar dar continuidade no trabalho e tentar fazer uma publicação que é o que visa aí, até mesmo em relação ao programa, né, lá da UFMG, e também para o meu currículo também, né, junto com a professora Bruna e o Alex Jardim, que é o outro autor. Em relação às sugestões que ele pontuou, vou tentar falar rapidamente de cada uma delas. Na primeira sugestão, que seria listar as empresas, né, realmente eu tirei do artigo que eu mandei para o Congresso por questão mesmo de espaço, né? Eu tenho elas listadas no trabalho original, mas eu tive que tirar para poder alcançar o número de páginas que foi estabelecido. Em relação aqui à questão que só como o tempo já esgotou, vou frisar só no ponto que ele pediu para poder comentar, que é a questão dos KPIs lá 0 ou 1, na variável dicotômica, né? De fato, a gente usou 0 para poder, quando a gente não identificou, e 1 quando identificou. Mas eu vou levar em consideração esse ponto para tentar fazer uma ponderação, para ver se tem como fazer alguma revisão na hora de publicar o artigo. Então é isso, eu agradeço, pessoal, pela atenção de todos, agradeço muito pelas colaborações que foram sugeridas, e eu vou levar todas em consideração.
Maravilha. Vamos ter também no final 22 minutinhos para a gente debater. Acho que lá a gente pode voltar a algumas dessas temáticas. Tá bom. Vamos lá. Vamos projetar o próximo vídeo. Pode ser. Só se eu confirmar, o estudo comparativo, né? Entre desempenho sustentável. É isso aí, né? Ótimo. Exato. Olá, meu nome é Fabrício Moreira e juntamente com as autoras Maria Beatriz, Raimunda Luz e o autor Ailton Ramos, desenvolvemos o artigo Estudo Comparativo entre Desempenho Sustentável de Empresas da Carteira IGPTW listadas na B3 em indicadores financeiros. Ultimamente, as questões ambientais elas têm tomado um grande destaque no meio acadêmico e empresarial, conforme mencionam Reis, Moreira e França. Além do mais, os mercados financeiros, cada vez mais preocupados com as consequências, né, dessas questões socioambientais não resolvidas no mundo, passam a empreender esforços para investir cada vez mais em empresas que têm preocupação social e ambiental, empresas sustentáveis e socialmente responsáveis, conforme menciona Júnior. Além do mais, surge uma modalidade nova de investimento, que são os investimentos sustentáveis, como uma modalidade de investimento nesse mercado de capitais, que irá levar em consideração fatores como a governança corporativa, questões sociais e de responsabilidade ambiental, conforme menciona Cunha e Samanes. Portanto, o objetivo, a partir deste panorama do nosso artigo, é o de analisar o impacto da adoção das práticas sustentáveis nos indicadores financeiros das empresas do índice ESG listadas na B3, bem como apresentar esse panorama desses resultados ambientais comparados aos resultados financeiros das empresas que são participantes do índice IGPTW listado na B3. O referencial teórico basicamente trata sobre a sustentabilidade corporativa e responsabilidade social, apresentando conceitos do que vem a ser essa sustentabilidade e a responsabilidade social, demonstrando também um pouco da evolução desses conceitos e a aplicabilidade dele ao longo do tempo. Apresenta também um tópico em que discute a contabilidade não só como a principal ciência que busca mensurar o desempenho econômico e financeiro, mas também que avança para colaborar nessa mensuração do desempenho social e ambiental das organizações, né, a performance social e ambiental das organizações, bem como faz uma apresentação também, nós fazemos uma apresentação do papel desses stakeholders, que são as partes interessadas, o quão elas são importantes nesse processo de evolução da geração de informação que leva a atender a essas diversas necessidades. Lembrando que no conceito da teoria dos stakeholders, as partes interessadas elas não estão associadas a apenas um grupo de pessoas, como os acionistas. As partes interessadas vão desde a comunidade na qual a empresa está inserida, como governos, como sindicatos, como os próprios concorrentes. Além disso, é apresentado também, né, os conceitos do que vem a ser o GRI e a produção como resultado da aplicabilidade do GRI, né, enquanto modelo global, amplamente aceito no mundo, como um produtor de informações relacionadas à sustentabilidade, cujo resultado pode ser evidenciado através do relatório de sustentabilidade. E, por fim, apresenta-se um panorama de estudos relacionados que conseguimos localizar, que tratam dessa relação entre o desempenho econômico, financeiro, associado, né, tentando fazer uma comparação, tentando fazer uma associação, né, de proximidade ou de distanciamento entre esse desempenho econômico e financeiro e esse desempenho social e ambiental. O método utilizado para o nosso estudo é de uma pesquisa descritiva, documental e bibliográfica, é uma pesquisa de natureza quantitativa. O ano para a realização dessa pesquisa, os dados são do ano de 2020. Buscou-se nessa pesquisa quantitativa realizar um teste de correlação, um teste muito conhecido de Spearman, né, em que tenta estabelecer uma relação, uma análise entre os fatores ambientais, nele é incluídos os fatores sociais, com as questões financeiras por meio de um software, né, o Estatística 10.0. As empresas que são elencadas inicialmente são aquelas empresas que divulgam relatórios integrados e relatórios de sustentabilidade no ano de 2020. E foram retiradas, né, aquelas que no ano de 2020 não conseguiram fazer a publicação dos seus relatórios de sustentabilidade, bem como também as empresas de natureza financeira devido às particularidades da sua própria atuação. Feito isto, chegou-se a um grupo, né, de amostra de 25 empresas que estão listadas lá na B3. Em seguida foram coletados os dados dos relatórios e quantificados os indicadores do GRI.
200, que diz respeito à natureza econômica, GRI 300, que diz respeito à questão ambiental, e o GRI 400, que diz respeito às questões de responsabilidade social, de acordo com o que preconiza o próprio GRI. Posteriormente, se foi utilizado o modelo, né, a metodologia realizada por Faria e Pereira, em 2009, que apresenta um ranqueamento que vai desde ruim até ótimo, de acordo com os percentuais que estão sendo demonstrados para os senhores, dentro dessas categorias que nós comentamos anteriormente lá do GRI. Após isso, se buscou na própria literatura formas de se fazer a avaliação financeira. Já tínhamos como realizar a avaliação socioambiental, a avaliação ambiental. Faltávamos encontrar, então, indicadores para fazermos a avaliação financeira. E, consultando a literatura, conseguimos localizar autores como Assaf Neto, Silva, Reis e Eudícibus. Feito isso, na apresentação dos resultados, aqui eu apresento apenas um trecho da planilha, que contém as 25 empresas, em que se faz a avaliação de acordo com o GRI, né, o 200, 300 e 400, com a pontuação alcançada e o ranqueamento delas, que vai desde o ótimo até o ruim. Na avaliação financeira, aí também nós apresentamos todas as empresas que vão nos apresentar os indicadores de margem líquida, de EBIT. Aqui nós apresentamos os resultados dentro dessa correlação de SPIRMA, né, que acaba demonstrando que há correlações significativas, conforme a gente pode observar. Para concluirmos o nosso trabalho, o estudo teve a finalidade, como eu disse anteriormente, de avaliar se há essa relação entre a preocupação ambiental e os resultados financeiros das empresas participantes do índice ESG e GPTW listados na B3. Por meio desses resultados da pesquisa, foi possível verificar que os indicadores GRI mais evidenciados são os econômicos, e o setor que mais proeminente é o de transporte, que está lá no topo da divulgação, em detrimento do setor de serviços médicos, hospitalares e de análises e de diagnósticos, que se encontram lá no mais baixo nível de evidenciação. Quanto à correlação financeira e ambiental no teste estatístico, foi possível concluir que o grau de evidenciação do GRI ambiental, social e econômico, ele tem uma correlação direta com a margem EBIT, com a liquidez corrente. Em contrapartida, esses indicadores GRI se associam de maneira inversamente proporcional com a margem líquida, com o retorno sobre os ativos, o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o capital investido. A correlação mais forte das variáveis ambientais com as financeiras está no indicador GRI social, que está correlacionado de maneira inversa com o retorno sobre o capital investido e de maneira direta com a liquidez corrente. O teste também demonstrou que quanto maior o percentual de evidenciação GRI, maior é a liquidez e a margem EBIT. Como limitação desse estudo, não foi possível analisar o impacto, por exemplo, da pandemia, uma vez que o estudo foi feito no ano de 2020, ainda no período pandêmico. A título de trabalhos futuros, sugere-se que sejam aplicados outros indicadores financeiros e que se tenha uma amostra temporal maior e histórica para se analisar tendência ao longo do tempo. Bem como se faz a sugestão de se fazer uma análise específica setorial para verificar se há uma correlação ou se há grande disparidade nesse segmento. Aqui são apresentadas as referências que foram, parte delas que foram utilizadas para a construção do nosso estudo, e dessa forma eu encerro a nossa apresentação. Agradeço a participação e a sua audiência. Muito obrigado. Bom, Fabrício, né, que fez a narração aí também, voz de locutor aí de rádio, hein, Fabrício? Mas vamos lá, tentarei ser mais rápido aqui, né, nesse trabalho. Então, um trabalho muito bom, né, de temas aí, aliás, todos os trabalhos aqui, né, não poderia ser diferente, né, relacionados ao tema, mas aí talvez um destaque interessante para o fato de utilizar, né, uma carteira da B3, né, isso, de investimentos, uma carteira hipotética que a gente fala, né, das melhores empresas para se trabalhar, que acaba sendo um bom atrativo, principalmente para jovens, né, até mesmo, né, para procura de trabalho, né, onde escolher, né, qual empresa trabalhar. Ele acaba sendo um indicador, né, bem interessante para se olhar, né? Agora, para os investidores, eu não sei se eles têm muito essa preocupação, né, de desempenho sustentável, né? Talvez prevaleça só os indicadores financeiros. Então, assim, parabéns realmente para o, né, tema do trabalho. Agora, sim, Fabrício, eu acho, vendo o seu trabalho aqui, que ele tem bastante coisa para ser consertada, né, para ser arrumada, ajustada aí para passar para frente aí para publicações mais exigentes, né?
Então, desde o resumo, que, de novo, como eu falei no trabalho anterior, o resumo é uma questão bem flexível, né? Vai ter que ir mexendo, dependendo do periódico, eles pedem um resumo desse formato, né? Que o CMEAD pede, né? Por partes, identificando os principais partes do artigo. Tem periódico que pede aquele resumo tradicional, só num único parágrafo, um único texto gigante. Mas é que tomar cuidado, né? No seu próprio parte do resumo, né? Da introdução. Então, tem logo de cara uma afirmação, né, que também se apresentou no vídeo agora aí, dizendo que a questão ambiental interfere substancialmente na confiança dos stakeholders, gerenciamento de risco, reputação das empresas, análise de investimento. Precisa colocar uma citação de quem faz essas afirmações, né, então, que comprova, né, realmente essas afirmações, mesmo na introdução, né, porque senão dá a entender que foi o próprio autor que está afirmando isso, mas a gente tem que ter, né, estudos empíricos para comprovar. Ou o seu próprio estudo, se comprovou isso, então ele não deveria ficar na introdução, e sim lá na conclusão, tá? No problema de pesquisa também, ainda no resumo lá, o problema de pesquisa, eu acho que também tomar cuidado quando a gente usa essa palavra preocupação, né? Aliás, ficou até estranho, né? O estudo teve como finalidade avaliar se há relação entre a preocupação ambiental e os resultados financeiros. Assim, primeiro, usar esse nome preocupação não é bem, né, assim, diria, um trabalho científico, né, a gente usar essa preocupação. Outro que também acho que não foi esse o objetivo do seu trabalho, né, ele não viu preocupação ambiental, não teve essa característica. E terceiro, não foi só ambiental, né, assim, o indicador social também. Então, rever isso daqui. A formulação teórica também, aqui no resumo, acho que não está legal. A metodologia, também você falou, a amostra compreendeu 25 das 47 empresas. E aí, e ponto final, né? O campo de metodologia era curtinho, né? Aqui no resumo, e aí acabou, então precisa avançar. Quer dizer, então, por que não escolheu o restante de 25 para 47? Por que elas não foram, não entraram na amostra, né? Precisaria estar explicado aqui, tá? Então, assim, são melhorias, né, que tem que ser feitas, como falo, né, são bastante. Eu vou direto lá na seção 3 de metodologia, na página 6, quando você fala sobre os procedimentos, que essa pesquisa aqui ela é documental e bibliográfica, né? Eu entendo que ela não é bibliográfica, porque a partir da seção da metodologia, você não faz uma pesquisa bibliográfica, né? Você pode ter utilizado um levantamento bibliográfico para fazer a sua fundamentação teórica e tal, mas o seu trabalho não foi um trabalho bibliográfico, né? Você fez levantamento de indicadores financeiros, você criou lá os indicadores do GRI, né? Você fez uma análise do nível, né, de divulgação desses indicadores. Isso não é uma pesquisa bibliográfica, então precisa ser retirado, né, ajustado isso. Tomar cuidado lá na página 7 também com a escrita, né, de concordância, aí, né? Então, lá no meio do texto está dizendo assim, ó, posteriormente foi somado a quantidade de indicadores, né? Somada a quantidade de indicadores. Então, também, né, se for para publicar, tem que ver a parte do português. E, assim, e mais, acho que principal aqui que eu chamo a atenção, eu acho que o trabalho está muito concentrado nos indicadores financeiros, né? Você tem várias páginas e até explica, por exemplo, na página 8 e 9, embora você tenha a tabela, né, o quadro 2, que mostra os indicadores, fórmulas, né, e os autores base para essas fórmulas, e depois você vem explicando vários parágrafos sobre cada uma dessas margens, cada um desses indicadores. Eu acho que não é necessário, né? Tendo a fórmula, se a fórmula, no quadro 2, você poderia fazer uma breve explicação da fórmula, e não gastar, né, parágrafos e parágrafos para explicar os indicadores. Inclusive, no quadro 2 também precisa fazer um ajuste no indicador do ROIC, né, o retorno sobre capital investido, porque você usa uma abreviação chamada NOPAT, né? E por isso também esse NOPAT precisa explicar o que é, né, o significado da sigla NOPAT, tá? Então, minha dica é essa, né? Elimina vários parágrafos, né, sobre os indicadores, para aí sim você se dedicar e ao que faltou no trabalho. Aí eu acho que uma publicação vai ser fundamental, Fabrício, é o seguinte: você tem o quadro 3, que é o ranking dos indicadores do GRI, e o quadro 4, que são os indicadores financeiros. E faltou fazer um match entre os dois, né?
a tabela, o quadro 5 seu, que é o teste estatístico de correlação, também ele não está bom, né? Ele não é assim que é apresentado. Eu vi que você copiou do jeito que saiu lá do Excel e colou, mas precisa melhorar, tirar aquele cabeçalho que fala que é uma planilha de TCC. Não é dessa forma que mostra, né, os indicadores, os índices. Você pode tirar uma parte dele, né, porque ele é tudo repetido, né, uma diagonal inteirinha você pode deixar em branco. E, de novo, né, aí o parágrafo seguinte, até as considerações finais, lá na página 13, você só se ateve ao explicar os indicadores financeiros. Então, faltou fazer de novo, né, um match, fazer uma conclusão aí com os indicadores do GRI, né, já que é o que se esperava de acordo com o seu título, né, que é um comparativo entre o desempenho sustentável, com base nesses nível de divulgação dos 3 indicadores do GRI, e os indicadores financeiros, mas todinho aqui ele está muito concentrado nos indicadores financeiros, tá? Então é isso. Da minha parte, acho que eu tinha acrescentado, não sei se ainda dá tempo para o Fabrício fazer algum comentário. Mas vamos lá, Vitor, volto para você. Sim, o Fabrício tem mais 1 minuto e 2 segundos. 1 minutinho, um pouco mais também, sem problema, Fabrício. Obrigado pela generosidade, professor. Eu queria agradecer o professor Vitor e também o professor que fez o comentário, me perdoe, é o professor... Alexandre. Professor Alexandre, me perdoe. Professor Alexandre e eu tivemos uma participação num trabalho, acho que ele deve estar lembrado de mim, num trabalho que fizemos junto ao CFC, ele continua esse trabalho, que é sobre o relato integrado, né? Então, discutir relato integrado aqui, ele é a grande autoridade, e com certeza essa sessão que já apresentou, né, um trabalho de relato integrado, com certeza os autores terão grandes contribuições, como eu tive neste trabalho. Professor Alexandre, esse trabalho veio da monografia, eu fui co-orientador, a autora, eu sou coautor, né, junto com a professora orientadora, não pôde estar presente, eu vim apresentá-lo. E muito do que o senhor comentou, nós tínhamos identificado lá atrás, mas como nós tínhamos pouco tempo, queríamos se submeter para ter essa oportunidade de participarmos de SEMEAD, né, de iniciarmos a nossa aluna num evento desse, enfim, nós não conseguimos manter esse equilíbrio que o senhor muito bem fala, a gente dá muito mais o foco financeiro que o foco socioambiental, né? Eu agradeço todos os seus comentários, estão todos devidamente anotados. Nós vamos rever para fazermos uma publicação futura. Ele foi aprovado no Sapiens também, e amanhã a gente estará apresentando ele lá no Sapiens para ver se a gente consegue avançar com esse estudo que essa nossa aluna aprovou. Obrigado. Muito novamente, no final a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para debater todo mundo junto. E vamos para o terceiro trabalho. Eu vou colocar aqui no chat o link para acessar o trabalho escrito e vou projetar aqui a minha tela. Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar o artigo intitulado A Qualidade dos Relatórios de Sustentabilidade, uma análise de empresas na América Latina, escrito por mim, Liliane Francioli Frazão, pela professora Cristina Calegari, pela professora Priscila Claro e pelo professor Carlos Avellini. As organizações elas estão sendo levadas e pressionadas a adotar uma atitude de transparência ao comunicar suas ações sustentáveis nos seus ciclos de relato. Isso está em linha com a teoria da legitimidade, que pregou que as empresas tendem a adotar esse comportamento informacional, buscando fortalecer sua legitimidade diante das partes interessadas, aumentar sua reputação e diminuir as assimetrias informacionais. Todavia, embora exista um aumento, ainda não foi explorado em profundidade suficiente quais são os fatores que levam as empresas a apresentar relatórios de qualidade. Assim, o artigo se propõe a contribuir para responder as seguintes questões. Qual a qualidade da comunicação das ações de sustentabilidade das maiores empresas na América Latina? E qual a influência de fatores internos e externos à organização na qualidade dos relatos de sustentabilidade? Assim, o objetivo
do artigo, do estudo, é analisar a qualidade dos relatos das ações de sustentabilidade das maiores empresas na América Latina, identificando a qualidade da comunicação e analisando a influência de fatores internos e externos na qualidade dos relatos de sustentabilidade divulgados. Foram propostos como fatores externos a atuação em setores controversos, em linha também com a teoria da legitimidade, que diz que empresas inseridas nesses setores, eles tendem a utilizar os relatos de sustentabilidade como uma ferramenta de legitimação diante de suas partes interessadas. Assim, propõe-se a seguinte hipótese. Em busca de legitimidade, as maiores empresas da América Latina, inseridas em setores controversos, tendem a apresentar relatos de maior qualidade. O segundo fator externo testado é a capacidade produtiva dos países anfitriões. Assim, parte da seguinte hipótese. Em busca de legitimidade, as maiores empresas na América Latina que operam em países de baixa capacidade produtiva tendem a apresentar relatos de maior qualidade. O terceiro fator externo é a responsabilidade social corporativa nacional dos países de origem das organizações. Assim, propõe-se a seguinte hipótese. Em busca de legitimidade, as maiores empresas na América Latina, originárias de países com melhores índices de responsabilidade social, tendem a apresentar relatos de maior qualidade. Como fatores externos, foi proposta a validação externa, seja ela parcial ou total, por algum agente independente das organizações. Assim, parte da hipótese, em busca de legitimidade, as maiores empresas na América Latina que passam por processos de verificação externa tendem a apresentar relatos de maior qualidade. Outro fator interno considerado é a participação feminina em cargos de liderança, indicando uma preocupação das organizações em estender a públicos diferenciados. Assim, propõe-se a seguinte hipótese. Em busca de legitimidade, as maiores empresas na América Latina, que possuem maior percentual de mulheres em cargos de liderança, tendem a apresentar relatos de maior qualidade. Para a realização do estudo, foram adotadas duas etapas. Na primeira, se estabeleceu um sistema de pontuação da qualidade dos relatórios das empresas a partir de uma matriz de divulgação de sustentabilidade, que vinculava os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, com os itens de divulgação, com os tópicos de divulgação do GRI, da Global Reporting Initiative. A partir da matriz, foi estabelecido um critério de pontuação de qualidade de 5 pontos, sendo a maior pontuação obtida para quando houvesse a vinculação de indicadores quantitativos e metas no nível do tópico GRI. A amostra final contou com 117 relatórios das 100 primeiras organizações constantes no relatório, no ranking da revista América Economia. A pontuação final é o resultado é a soma da pontuação obtida por cada item GRI da matriz de sustentabilidade. Na segunda etapa, foram realizados os testes estatísticos das hipóteses propostas através da utilização de modelos de regressão linear múltipla. Os testes estatísticos foram realizados no software RStudio. A tabela apresenta as estatísticas descritivas obtidas das variáveis. Pode-se observar que a pontuação média de qualidade dos relatórios é de aproximadamente 224 pontos, sendo que a pontuação máxima possível era de 771 pontos. Essa tabela mostra o resultado das regressões dos 6 modelos propostos. Entre os modelos 1 e 3 foram retirados uma variável de fator externo, os modelos 4 e 5, uma variável de fator interno, e o modelo 6 é um modelo restrito. Pode-se verificar que a inserção em setores controversos leva a uma pontuação de qualidade acima de 40 pontos. O índice de responsabilidade social corporativa, ele apresenta um aumento acima de 1,7 pontos de qualidade para cada unidade de aumento no índice de responsabilidade nacional. E a verificação externa, a existência de verificação externa total ou parcial,
aumenta aí em mais de 70 pontos a qualidade dos relatórios. Sendo assim, tem-se que a presença em setor controverso, o índice de responsabilidade social corporativa nacional do país de origem e a existência de verificação externa como fatores significativos na qualidade dos relatos de sustentabilidade. Conclui-se, então, que há uma ampla margem de melhoria na qualidade dos relatórios das empresas latino-americanas, já que a média de qualidade foi de apenas 224 pontos. Encontrou-se que a atuação em setores controversos e a origem em país com melhores índices de responsabilidade social corporativa, bem como a verificação externa, tiveram influência positiva na qualidade dos relatos das empresas na América Latina. Esse trabalho apresenta implicações práticas, sociais e acadêmicas. Aqui são apresentadas as referências. No mais, agradeço pela atenção. Liliane, né? Bom, muito obrigado aí, Liliane, pela apresentação. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aí, né? Acho que não parou. Tá, então tá bom. Então, lá, você demonstra, né, um trabalho grande aí também, aliás, os 3 trabalhos, né? Demonstra que vocês tiveram bastante coisa aí para fazer, né? De análise, né? De indicadores, e não foi diferente desse daqui também, né? Utilizando o GRI aí também, que é o que fica lá na tabela 1, né? Que mostra lá, então, total de tópicos, né? 198, vocês tiveram que olhar. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, volto também, assim com os 2 trabalhos anteriores, Liliane, sobre o resumo, né? Acho que tem bastante coisinha ali para mexer no resumo, embora ele é flexível, eu já falei aqui, né? Mas dá uma olhadinha lá, por exemplo, na introdução, né? Como você afirma assim, ó, porém não foi explorado de maneira satisfatória, mas assim, como deveria, então, não sei, olhar aqui também na fundamentação teórica e também depois os textos para frente, quando você fala da validação, aqui se fala de existência de validação externa. Depois da análise dos resultados, você fala de presença de verificação externa. Acho que era interessante unificar, né, esse palavreado de ou validação externa ou verificação externa. E eu diria mais ainda, acho que talvez nenhum dos 2 palavras seriam mais adequadas, né? Como eu sou contador de formação, né? E aí, considerando que a CVM já tem uma resolução de 2020 que pede a asseguração dos relatórios, no caso dos relatos integrados, então eu acho que, né, algumas palavras, asseguração ou até mesmo auditoria, são mais propícias, né? Mas, de novo, pelo menos unificar o entre validação externa e verificação externa, tá? Eu acho também, no próprio metodologia aqui do resumo, você já poderia informar qual foi a base que você utilizou, né? Você falou assim, ó, das 100 maiores empresas atuantes na América Latina, põe aqui no resumo qual foi a base que você extraiu, né? Que foi da revista lá, né? A América Economia. Que mais? Também na análise dos resultados aqui do resumo, você fala sobre os países com melhores índices de responsabilidade social corporativa nacional. Também colocar aqui quem que é o patrocinador, né? Quem que faz esse índice, aqui no próprio resumo, né? E, bom, esqueci daqui, né, no resumo. O trabalho em si, de novo, está muito bem escrito, mas eu, assim como você já acha que ouviu do primeiro trabalho do Gleice, eu acho que também caberia listar as empresas da amostra, não sei se está listado, mas pelo que eu lembro, vou deixar anotado aqui, acho que eu não vi, não, né? Pelo menos também, não precisa fazer uma tabela para ele, que ocupa muito espaço, mas um parágrafo daria para listar, quer dizer, não sei, né? São muitos, cadê aqui, metodologia? São as 100 maiores empresas, né? Listar as empresas, embora dá até para ir, se alguém precisar refazer, basta pegar a revista, 2019, 2020, ele chega lá, né? Eu acho que faltou aqui você justificar por que foi selecionado, né, como base essa revista, né, América Economia, ou seja,
utilizar estudos anteriores, né, que utilizaram essa fonte de informações. Isso torna, né, mais robusto o seu trabalho, né, valoriza mais a base que você utilizou, né? A gente está acostumado a ver as outras bases, né, e não tanto de revistas desse tipo. Então, acho que seria interessante você citar estudos que utilizaram essa base, né, que você mesmo utilizou. E aí também eu faço aqui um apelo, né, mas talvez como sugestão aí, você também num parágrafo explicar melhor o tal dos setores controversos, né? Porque lá na página 2, no item 2.1, você fala de fatores externos, você fala lá de indústrias consideradas antiéticas e não socialmente responsáveis, como jogos de azar, tabaco ou álcool. No parágrafo seguinte, você só cita, né, você fala assim, né, as empresas de setores pecaminosos e as que enfrentam conflitos ambientais. Acho que valeria uma distinção, né, sobre o que são, né, setores controversos, setores sensitivos, setores pecaminosos, né? Eu estudei bastante isso daí, né, num dos artigos que eu fiz, eu tive que ir atrás para entender. E aquele negócio, como não existe, como foi o trabalho, acho que do Gleison, né? O trabalho do Gleison, ele usou lá uma resolução aqui brasileira, né, que é muito clara sobre, né, tá na lei quais são os setores que são considerados ali mais sensitivos, digamos assim, mais impactantes, né? Na literatura a gente vai encontrar muito isso, né? Os setores pecaminosos, né, que é a tradução para o sinful, né, que se utiliza na literatura estrangeira, e a diferença entre setores sensitivos e controversos, né? Então, os sensitivos talvez é um pouco mais claro, tem bastante literatura sobre isso. Agora, falar de setores controversos é uma controvérsia, porque é muito difícil. Por exemplo, o setor do automobilístico, ele é um setor controverso, né? Porque ao mesmo tempo que ele é impactante, né, para o meio ambiente, mas ele é super necessário para questões sociais. Como que seria bombeiro, ambulância, se a gente não tivesse veículos, caminhões, não é isso? Então, por isso que chega a ser controverso. Então, eu acho que caberia aqui no seu trabalho, acho que assim, o principal que ficou faltando mesmo é uma justificativa, né, do que são setores controversos ou sensitivos, né? Eu preferia não utilizar controverso, porque, de novo, controverso cabe tudo aí, inclusive a indústria automobilística, né? Mas talvez setores sensitivos você consegue, né, diminuir esse range de setores, né? E aí, também na tabela 4, Liliana, acho que era legal, na legenda, ficou meio complicado ali, acho que faltou um ponto e vírgula, na hora que você explica lá os asteriscos, né, os 3 asteriscos é 0, 2 asteriscos é 0,001, acho que faltou alguma separação entre eles, porque fica meio confuso, né? Você usa, de novo, nessa mesma página, os setores sensíveis, não mudar. Referência bibliográfica, também ali você usou o show, você colocou um CH em letra maiúscula também, né, para revisar isso daí. Também lá na página 10, também tem lá, quando se fala no caso da experiência da América Latina, também tem uma das possíveis explicações, o uma está em letra maiúscula ali também, depois você arruma ali. E depois, considerações finais, eu acho que você deveria reforçar realmente os seus achados aí da sua pesquisa, né? Embora no primeiro parágrafo, lá no meio, você fala os resultados indicam que as maiores organizações presentes na América Latina possuem uma ampla margem de trabalho para melhorar a qualidade de seus relatos, e eu reforçaria aí você dizendo, olha, já que a média, né, foi de 29% do máximo possível de pontos, né? Então, o máximo era, sei lá, 771, e dessas 100 empresas aí, apenas 20, assim, elas conseguiram atender 29% da pontuação máxima, né? Então, acho que aqui valeria você resgatar e destacar o resultado do seu trabalho, né? Por mais, parabéns, realmente foi um trabalho muito bom, né, para encaminhar para a publicação. Volto para o Vitor. Bom, pessoal, acho que só para a gente ter os marcos temporais claros, assim, o tempo dos 8 minutos para debater da Liliane se esgotaram, porém, nós não temos um quarto trabalho como outras salas, então a gente ganha 10 minutos ali a mais para esse debate final. Creio que a gente pode, minha sugestão, professor Alexandre,
usar parte desse tempinho extra que a gente tem por não ter um quarto de trabalho para debater alguns pontos individuais, então devolver para a Liliane, ter ali um tempo para responder, para trazer os pontos dela sobre as suas considerações e depois fazer um debate conjunto. É a minha sugestão, acho que pode ter uma quarta ou uma quinta opção também. Não, combinado, Vitor. Acho que é isso daí mesmo. Começa pela Liliane aí, que eu acho que ficou sem tempo de falar. Maravilha. E aí depois a gente Bom. volta aí um trabalho para cada um e também cada um falar dos outros trabalhos. Provavelmente vocês leram, né? Ou só de assistir aqui também pode ter já uma noção e algumas dúvidas aí para perguntar para os colegas aqui entre nós. Maravilha. O meu papel agora, não tenho mais a contagem de tempo, quando der ali faltando uns 3 minutos para encerrar a sessão, aí eu volto de novo, tá bom? Bem, novamente, destacar que não tem voz de locutor aqui, né? Fiquei até um pouco envergonhada por ser a última, mas enfim. Eu, primeiramente, quero agradecer ao professor Alexandre pelas considerações. Gosto muito quando eu tenho retorno, esse tipo de retorno sobre o trabalho, que a gente sabe que vai melhorar, que vai crescer, que, enfim, a pesquisa, todo o trabalho que a gente teve vai ficar aprimorado, mesmo a apresentação de tudo que foi feito. Eu acho um desafio, esse artigo ele é proveniente da minha dissertação, então eu tive que sintetizar uma dissertação, todo um trabalho, uma metodologia bem descritiva, resultados bem descritivos. Então, vários pontos que o professor Alexandre levantou foram incluídos na dissertação, mas por questões de espaço mesmo, impossível colocar dentro do artigo para submeter para um congresso. A única coisa que ele mencionou que realmente não foi feito foi a listagem das empresas, porque a gente partiu da ideia que já está indicado qual foi o ranking que a gente utilizou, esse ranking está disponível na internet, está referenciado, então a gente realmente não incluiu, mas as outras sugestões no trabalho original, elas foram incluídas, então eu já fui anotando aqui, para poder alterar para submissão periódica. Eu agradeço muito, são considerações bem interessantes, principalmente essa questão da diferenciação dos setores pecaminosos. Quando eu comecei a ouvir a apresentação do Gleison aí, eu já até anotei aqui para perguntar quais foram os critérios de seleção, enfim, depois ele veio explicando, então já nem tem mais que falar sobre isso, né? E eu fiquei, assim, já entrando já na conversa com os outros trabalhos, eu queria até perguntar para ele, eu acho que não é o foco do estudo dele, mas se ele acabou fazendo uma comparação com outros estudos parecidos, porque ele fez uma análise a nível Brasil. Se em algum momento ou em algum outro trabalho ele analisou resultados, essa análise de KPIs de empresas internacionais, talvez da América Latina, né, que puxando a sardinha para o meu lado aqui, que é meu contexto de estudo, então já puxando aí a discussão, se em algum momento foi feito isso, eu fiquei curiosa para saber se os resultados brasileiros, eles são comparáveis, enfim, se existe alguma comparação nesse sentido. Liliane, obrigado pelas considerações. Vocês me ouvem melhor? Agora eu troquei o fone, tá? Tá mais alto? Tá bom. Tá ótimo. Agradeço, parabéns pelo trabalho, ficou muito bom o seu trabalho também, achei que ficou bem didático, você expôs muito bem ali as hipóteses, né, dentro do referencial teórico, né, você trazia um contexto e depois vinha com a hipótese, isso eu achei bem fundamental, achei bem legal. Em relação à sua pergunta, né, no trabalho aqui original, eu também tive que reduzir muita coisa para caber dentro da quantidade de páginas do Congresso, então eu tive que excluir as comparações com outros artigos, né, com outros trabalhos, mas assim, as comparações principais foram feitas mais com trabalhos nacionais. Tanto é que a gente usou já a metodologia que foi proposta por um trabalho de 2012, também nacional, e comparamos também muito com o trabalho de 2015, de Nascimento et al., também 2015. E aí, dentro dos resultados, está lá exposto no artigo que a gente submeteu no Congresso, nós abrimos aqui cada um dos grupos de capitais, capital natural, capital intelectual, o capital humano, a gente foi desmembrando, né, cada indicador lá, né, cada KPI referente aos indicadores de desempenho, indicadores-chave de desempenho, e a partir daí a gente conseguiu fazer uma comparação com alguns trabalhos para tentar comparar, assim, qual foi a classificação obtida antes e qual a classificação agora, né? E se possível, quando possível, a gente fazer algum tipo de inferência, né, dentro do que é possível fazer, algum tipo de
de comentário ali, né, para não extrapolar também os resultados, né, porque acaba que uma limitação no trabalho também é muito fato, assim, que os resultados se limitam àquela amostra que está ali sendo analisada. E até mencionando um fato que você colocou aí também, a gente, em relação à metodologia, né, a gente usou o anexo lá da 8º da lei, e é muito bom porque lá eles classificam o segmento da empresa em alto, médio ou baixo nível de impacto ambiental, de potencialmente poluidor. Então, isso deu uma facilitada para a gente no sentido de definir e até de trazer mais, assim, um pouco mais de critério, talvez, na seleção da amostra, sabe? Então, acho que foi mais nesse sentido. Você falou assim que depois a gente apresentou isso durante o trabalho, né? E esclareceu a sua dúvida. Mas, basicamente, foi isso. Agora, comparando nacionalmente, os resultados não ficaram tão diferentes, não, tá? Com os estudos que nós comparamos aqui no trabalho, não. A gente percebeu, assim, que há ainda uma margem muito boa para as empresas melhorarem as divulgações, né, de cunho socioambiental. A gente vê que nem todo mundo ainda adere ao relato integrado, e eu acho que tem uma margem ainda para as empresas avançarem nesse sentido, né? Até pautado na teoria da legitimidade, que é para trazer, né, assim, para eles tentar trazer um pouco mais, justificar a operação da empresa mediante o impacto ambiental que elas trazem, né, ao trazer a sua produção, esse tipo de coisa. Mais uma vez, obrigado. Creio que o... Obrigada. Oi, Liliane. Desculpa, Victor. Eu só ia agradecer a explicação aí do Gleison, a resposta que ele deu aí, e só reforçar aí também, né, que a gente encontrou esse ponto bem parecido, essa questão da melhoria, possibilidade de melhoria, né, que a gente tem. Embora as empresas, aí no caso do trabalho de vocês, no Brasil, no meu caso, eu estendi um pouquinho mais, né, tratando de América Latina, ainda tem muito espaço. Eu notei no levantamento de qualidade que se tem muitas informações qualitativas, não tem quantificação, não tem um estabelecimento de metas mais específicas, é tudo muito geral, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade realmente de melhoria muito grande. Só destacar esse ponto comum aí das nossas conclusões. Desculpa eu te interromper, Victor. Oi, Vitor, pessoal, Não, eu só ia desculpa dizer que eu caí, meu sinal caiu, eu tive que voltar pela internet aqui. Mas desculpe aí, gente, acabei não ouvindo, mas as explicações todas aí do Gleison, né, para Liliane foram, espero ter sido boas. Podem continuar, eu estou tentando resgatar meu sinal pelo computador aqui, mas vou pelo celular aqui. Pode continuar, Vitor, comanda aí agora. Não, de fato, eu só ia trazer esse ponto que foi me avisado aqui por WhatsApp, né, que o professor Alexandre tinha perdido um pouquinho na conexão, mas que já estava voltando. Não sei se alguém mais quer trazer algum ponto, alguma relação entre outros trabalhos ou perguntas, esse é o momento também. Gostaria de falar aqui, Vitor, do Fabrício, aí lembro agora do Fabrício, obrigado por ter lembrado, a gente trabalhou juntos ali, né, aquele grupo do Relato Integrado ali, né, a gente, aliás, faço um convite aqui, né, são 3 trabalhos relacionados, né, ao tema de disclosure, e então aí eu fico, assim, gostaria de ter mais gente trabalhando aí no Relato Integrado também, né, tá virando quase que obrigatório agora, né, a CVM baixou a resolução lá no finalzinho de 2020, né? E agora as empresas aumentou a quantidade de empresas fazendo, já são 64 empresas, muito abaixo ainda, né? Como é do GRI, né? O GRI são mais de 150 empresas aqui no Brasil que faz, né? O GRI, como até esse último trabalho é da Liliane, né? São bastante indicadores, é o mais antigo até, confesso, né? Mas o relato integrado tem isso de tentar, como o próprio nome fala, né? Integrar, né, as informações habitualmente conhecidas por nós financeiras com os outros capitais. Então, fica o convite aí, assim como o Fabrício, né, trabalhou com a gente, né, Fabrício? Então, obrigado por ter lembrado. E, assim, dos trabalhos, né, pessoal, a gente, assim, também gosta, eu falei isso já, né, o trabalho de apresentar em congresso, ele é necessário, né, para todos os programas de mestrado, ele conta pontos, e para os alunos, né, assim como está aí o último trabalho da Liliane, aí, né, que é fruto da dissertação,
é importante, assim, é necessário, né, para os alunos, até esse trabalho aí, né, Fabrício, como você colocou agora, né, você falou, ó, estamos fazendo o primeiro trabalho ali da aluna, acho que, fala, faz, né, engajar os alunos a participarem, né, desse processo de pesquisa, faz, né, parte do processo de pesquisa, a apresentação do trabalho em congressos, então, assim, continuar, né, com esse tipo de trabalho, apresentando aqui em congresso, e aceitar aí, né, aceitar, assim, avaliar, né, as indicações, né, que a gente faz, as revisões ali, né, também é um trabalho, né, de leitura que a gente se dedica e sempre visando aí também melhorar, né, para publicação ou até para aumentar, sei lá, às vezes a amostra, né, algum tipo de coisa assim. Mas eu diria os 3 trabalhos, né, eles são relacionados, alguns deles, né, são mais específicos, né, por exemplo, do Gleison ali que era sobre relato integrado, esse último e o anterior também, né, que fazia os indicadores do GRI, embora ali o do Fabrício utiliza apenas 3, né, grandes indicadores ali do GRI, o 200, 300 e 400, e no caso esse da Liliane utilizou 198, né, quer dizer, no total ali, né, foram talvez mais indicadores a forma que foi feita, né, essa análise dos indicadores. Então, esses são 3 trabalhos bem relacionados e os resultados, né, se a gente tentar ver os resultados entre eles, acho que era legal a gente tentar, vamos ver esse trabalho, mas a gente precisa sempre tentar enfatizar qual é o resultado prático, né, dessas nossas pesquisas. Eu sei que a gente gasta, né, muito tempo e é o tempo necessário, né, para fazer a metodologia, colocar ela em execução, não é isso? Fazer levantamento, depois a tabela, as análises, e aí depois, né, o prazo vai acabando e aí o tempo para a gente contribuir mesmo, né, fazer aquela reflexão, tá? O que indica esses resultados, né? O que a gente pode passar para a sociedade, né? Falar, olha, a fotografia é essa, mas e aí, qual a parcela da nossa contribuição? Então, eu queria aproveitar esses minutos finais aí, Vitor, se você me permite, voltar para os autores desses 3 trabalhos e concentrar, falar, olha, resultado prático, né? Os 3 trabalhos, não, são muito bons, estão excelentes, mas prático, né? Vamos ver o que os 3 trabalhos têm em comum na conclusão. Então, eu vou voltar lá para o Gleison, por favor, não sei se vocês entenderam a minha colocação aqui, já que tem tempo, né, Vitor? Você me permite? A gente, assim, o que contribui o trabalho, o que mostra, né? Qual a conclusão final? E aí vocês podem até colocar os achismos de vocês, né, com base, obviamente, nos seus achados de pesquisa, né? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tentar resgatar minha internet, meu sinal aqui de novo. Fiquei na dúvida aqui para eu começar. Isso, Gleison, por favor. Tá. A conclusão final do trabalho, praticamente, que contribui para a sociedade. Qual o alerta que tem aí? Eu acho que assim, que o que tem acontecido muito agora nos últimos anos é assim, que não apenas mais, digamos assim, as demonstrações, né, das empresas, né, ou até mesmo assim, o retorno que as empresas trazem retorno que as empresas, né, elas trazem para a sociedade, não são talvez assuntos mais que são interessados só os credores e acionistas, sabe? Acho que as empresas elas impactam mais assim de uma forma geral a sociedade. E nesse sentido, eu acho que um relato integrado, né, teve como marca o ano de 2013, que é o ano que foi elaborado o framework, né, e ele começou a ser divulgado, começou para algumas empresas. Eu acho que ele ganha espaço nesse sentido, né, a gente é um campo que está tem muito espaço para ser explorado. Eu acho que nós já temos alguns bons trabalhos. Eu acho que a professora, se eu não estiver errado, acho que é Elisa, né, que é a professora da USP, eu acho que ela que é uma das pioneiras nesse assunto, que trata sobre esse assunto. E nesse sentido, o relato ele ganha força justamente para tentar legitimar as ações que as empresas adotam, né? Digamos assim, elas vão trazer desenvolvimento para a sociedade, vão trazer oportunidades, só que em contrapartida, elas têm que mostrar ações
que venham a minimizar os impactos ambientais. Então, acho que nesse sentido, um dos resultados aqui dos trabalhos que eu acho que eu posso dizer em comum, que é o fato de ainda haver espaço para melhorar as empresas nessa questão de divulgações financeiras, né, e não financeiras também. Uma vez que as informações agora não são mais só de interesse, digamos, de credores e acionistas, né? Acho que os stakeholders agora ganham um conceito até maior, né? Tem mais agentes interessados, né? E eu acho que nesse sentido, então, acho que o que eu deixo aqui, talvez, de um resultado, digamos assim, um pouco mais amplo, que vai abranger os trabalhos que nós trouxemos aqui agora, e até os que a gente pesquisou na literatura durante a elaboração do trabalho, é que ainda há muito espaço para a gente melhorar, para a gente incorporar, né, e tentar trazer essa comparabilidade também, né, no que as empresas que são melhores vistas estão adotando, que podem ser replicadas nas outras, né. Eu acho que poder replicar isso, eu acho que seria um ponto importante, né? Então, assim, eu acho que a questão de replicar, não apenas nos trabalhos, igual você comentou, professor Alexandre, aqui, né? Na metodologia do meu trabalho aqui, a gente tentou deixar um pouco bem, assim, o mais claro possível, para que caso alguém queira replicar, consiga replicar, que eu acho que o objetivo é esse, né? Então, eu acho que o RI também deveria ser isso também, né? Eu acho que as empresas deveriam sempre tentar manter o mesmo padrão de relatório, né, para conseguir melhorar, ter comparabilidade e ampliar, né, esses tipos de assuntos. Então, acho que seria mais nesse sentido. Tá. Só lembrando, né, Gleice, antes de eu passar para o Fabrício, o resultado do seu trabalho mostra que o índice de divulgação lá, né, para as empresas do seu recorte, obviamente, que são as poluidoras, né, deu como satisfatório, né? Lembrando que isso aqui é o índice de divulgação, né? Não necessariamente a gente está avaliando a execução, né, das atividades delas, mas a divulgação deu satisfatório, né? Se você tinha o tal você teve 4 capitais, né? Um bom, um insatisfatório e 2 ficou satisfatório, então acho que acabou puxando essa média aí no meio termo satisfatório. Mas se a gente pega o último trabalho aí da Liliane, já não é bem assim, né? Embora é outro recorte, são empresas da América Latina e tal, mas ela mostra que do total dos indicadores, né, também a base é outro, né, relato integrado, é o GRI, mas da pontuação máxima lá de 771, as empresas atingiram 29%, né, também de divulgação daqueles indicadores. Então, aí mostra realmente, considerando, né, as diferenças de amostra, de bases, mas assim, ainda não está legal, né? O seu resultado está dando satisfatório para empresas poluidoras e o resultado da Liliane mostra talvez não é tão satisfatório assim, né? 29% acho que a gente não pode considerar como satisfatório. E trazendo já o Fabrício na jogada aí, né, Fabrício, para falar a mesma coisa, o trabalho que vocês fizeram, né? Que contribuição que eles geram, né? Tudo bem, você fez lá o cruzamento entre indicadores financeiros, né? E os indicadores aqui de desempenho sustentável, lá, que foi aquele quadro 3, né? Que você utilizou lá também a pontuação máxima de cada um dos 3 subindicadores do GRI, né? E você também usou lá um nível ótimo, bom, regular, ruim, de tal sorte que, no caso, o regular é o que prevaleceu, né, Fabrício? Então, assim, talvez o resultado do trabalho do Fabrício está mais próximo ao resultado do trabalho da Liliane, também considerando, né, amostras diferentes, bases de dados diferentes. Mas, de novo, Fabrício, o que você traz para a gente aí? Dizer, olha, não, esse trabalho mostra tal fotografia, né, para a sociedade, né, o que contribui efetivamente os resultados que vocês identificaram aí no trabalho, por favor. Ok, obrigado, professor, mais uma vez. Saudar a professora Mônica Zaidan, minha professora do mestrado, que está aqui conosco na sessão. E, professor, demonstra um longo caminho que eu percebo que esse processo de agregação da sustentabilidade ao processo de gestão organizacional ainda tem a trilhar, né? Que a gente olha os estudos anteriores usando os que foram identificados, né? Usam ali métodos estatísticos, diferentes métodos estatísticos, mas ora alguns têm forte correlação, outros têm baixa correlação. E no nosso trabalho isso acaba se refletindo também. A gente acaba tendo alguns indicadores que têm forte relação com os socioambientais
e outros que têm baixa correlação com os econômicos, né? Então, o que eu observo, acho que a contribuição é que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido, até porque ainda como o senhor muito bem ressaltou, ainda estamos num processo de revisão do relato integrado, transformá-lo no futuro como obrigatório, e nessa perspectiva do relato ser ainda voluntário, né, de sustentabilidade, salvo alguns setores, isso faz ainda com que a gente ainda tenhamos essas dicotomias, ainda tenhamos esses embates, né, não esteja totalmente incorporado esse conceito, né, de sustentabilidade, né, de que isso promova, de fato, o fortalecimento, ou muitas vezes esteja subordinado à questão do desenvolvimento econômico, né? A sustentabilidade acaba vindo a reboque. Era o que eu tinha a comentar, professor, em relação ao trabalho. Tá bom, Fabrício. Não, obrigado. É isso, né? Isso que você falou que é um longo caminho, é natural, né? Todos os grandes, digamos assim, intervenções, né, organizacionais, algumas delas levam mais tempo, outras não, né? Algumas que são meio que forçadas, como foi o caso da pandemia, né, que causou assim uma adaptação meio que urgente para as empresas, né, home office, paralisação, lockdown. Então, algumas coisas vêm mais urgente e as empresas, né, acabam se adaptando. Esse caso aqui, né, dos relatórios de sustentabilidade, a gente vê como você tem uma jornada, é mais ou menos igual de governança corporativa, né, que começou talvez um pouco mais cedo, né, antes do ESG hoje, mas a governança, né, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, pelo próprio IBGC, que, aliás, fazendo a propaganda, né, hoje começa também o congresso do IBGC aqui em São Paulo, hoje e amanhã. Governança também, eu diria que ainda não está de uma maneira consolidada, mas há muito tempo já vem se estudando também, né, governança nas empresas. Então, o assunto aqui a gente vê que é uma jornada, mas às vezes a gente fica na dúvida, né? Essa jornada às vezes acaba se enrolando muito, né? Se vai empurrando com a barriga muito e vai passando os anos, né? E aí, de repente, precisa ter, né? Precisa ter não, né? Até chato dizer isso, né? Mas uma pandemia no sentido, não no sentido que nós tivemos de Covid, né? Mas uma pandemia para as empresas meio que agilizar esse processo de adaptação, né? Um pouco mais rápido, né? Do jeito que os relatórios aqui, os trabalhos de vocês demonstram, não está bem na foto ainda, né? A gente vê aqui no seu trabalho mesmo, sabe, um monte de nível resultado regular, né? O que preponderantemente são regulares aqui nas empresas, assim como o trabalho da Liliane. Então, eu já vou passar então para a Liliane ali dizer para a gente, então, de novo, Liliane, enfatizar o resultado prático do seu trabalho, né? Mas que contribuição, o que mostra para a sociedade, qual é o alerta, o que precisa, né, que precisa ser feito, né? Por favor, Liliane, passo para você agora aí. Joia. Bem, é só reforçar aí, acho que a conclusão dos três trabalhos que tem mais em comum é essa questão da necessidade ainda de melhoria, desse caminho que todos já falaram, nem vou me alongar muito nisso, mas é o principal que tem em comum entre os resultados obtidos nas três pesquisas, né? Especificamente no meu trabalho, eu acho que é interessante que a gente está indicando aí a pontuação de qualidade, ela envolve, ela considera como maior qualidade aquelas informações não só não só de indicar o item GRI, não só de indicar aquele item, mas também de quantificar, de mensurar e de estabelecer metas claras aí, metas quantificáveis, para que se possa acompanhar realmente aquilo que está sendo feito, para que se possa divulgar realmente se está tendo ali uma evolução ou não, se as metas estão sendo atingidas ou não, e isso não de uma maneira ampla. Então, eu acho que das contribuições do trabalho é justamente indicar essa necessidade mesmo de uma melhoria nessas informações. Claro, a gente está falando aqui, como o professor Alexandre destacou, a gente não está falando das ações em si, a gente está falando da divulgação dessas ações. Então, é muito importante que as empresas se atentem a como essa divulgação está sendo realizada,
Porque se a empresa fala, por exemplo, que ela quer trabalhar, por exemplo, no ODS 5 de igualdade de gênero, mas ela não especifica quais são as metas dela, como que essas metas estão relacionadas à estratégia, por que esse ODS ele é relevante, ele é material, né, usando um termo mais específico, apontando aí a materialidade dentro da empresa, enfim, sem especificar como que isso está evoluindo, qual meta, o que ela quer atingir, em que prazo ela quer atingir, essa informação acaba ficando um pouco prejudicada. Então, a gente tem aí um caminho muito grande a ser percorrido realmente, e uma das coisas que talvez tenham que ser mais observadas aí pelas organizações é justamente essa questão de colocar informações que possam ser comparativas, que a gente consiga, como leitores, como analista desses relatórios, que a gente consiga acompanhar realmente essa evolução, consiga realmente entender o que a empresa está divulgando ali, não só em termos superficiais, mas em termos mais aprofundados. E outra contribuição do trabalho também, eu acho que está relacionado aos fatores, a identificar esses fatores que impactam essa qualidade. Na execução da dissertação, da pesquisa em si, a asseguração externa, já usando os termos corretos, professor Alexandre, a asseguração externa, ela foi significativa em todos os modelos, em todos os testes que eu fiz, mesmo os que não entraram na versão final da dissertação. E é interessante o tanto que, a partir de uma variável, quanto a qualidade pode melhorar, né? A verificação externa ela vai não só dar uma confiabilidade maior, por exemplo, aos relatos, mas também até mesmo um cuidado maior no preparo daquilo que vai ser divulgado. Então, você vê uma preocupação da empresa de preparar relatos, de preparar informações, de levantar dados de uma maneira mais criteriosa, porque sabe que vai ser verificado, vai ser assegurado, que vai ser analisado por uma entidade independente, né? Então, essa identificação desses fatores importantes eu considero também como uma grande contribuição da pesquisa, uma contribuição social, até mesmo como direcionador de foco aí para quem vai analisar os relatórios. Acho que é isso, não vou me alongar mais. Legal, Helena, obrigado. Eu ia falar sobre a asseguração mesmo, né? Eu comentei já ao longo do trabalho dela, aí você resgatou, aí foi importante, porque, assim, o mercado de capitais, no mercado financeiro, você vê essa pressão que a gente tem hoje aí sobre divulgação de ESG, é interessante que está vindo do mercado financeiro, né? Lembre-se que vocês já estudaram aí, viram que essa sigla, né, o acrônimo ESG, surgiu lá em 2004, né, com as grandes instituições financeiras do mundo. Então, é o mercado de capitais que está exigindo aí os fundos, tal. Então não é coisa de ambientalista que está exigindo, não, é o mercado financeiro. Então o lance da asseguração aí é mais do que diria que necessário, né? Porque o pessoal do mercado financeiro, né, as instituições financeiras, fundos de pensão e tudo, eles precisam ter confiança, né, no que está investindo, e para isso se usa os serviços da asseguração, né? Por mais que, mas a gente tem histórias, né, no passado que também foram comprometidos, né? O caso da Andersen lá, que é envolvido com a Enro. Ok, mas ao longo de um grande, né, tempo, não é tão ruim, né? Tem funcionado, a tal da credibilidade. Então, esses relatórios precisam, sim, né? Assim, aí no meu achismo também, precisa ter asseguração, não só por pressão aí do mercado, né, financeiro de capitais, mas para dar credibilidade. E aí, um dado curioso, né, até também faço um convite para vocês aqui que gostam do tema, o Fabrício conhece, né, Fabrício, a Comissão Brasileira de Relato Integrado, a CEBARI, que a gente fala, né, que tem lá o professor Kassai, que está desde o início lá nessa comissão, a Vânia Borghetti, também vocês devem já ter assistido, ouvido ela falar. É um trabalho bacana que a gente faz, e aí, como é específico sobre relato integrado, então a gente pegou a resolução da CVM, né, do finalzinho de 2020, que diz o seguinte: tudo bem, o relato é voluntário, né, como o Fabrício colocou aí, para as empresas fazerem, mas uma vez que a empresa adota o relato integrado e ela afirma, né, que seguiu, né, os princípios lá do framework, ela é obrigada a ter a asseguração externa, né, ter a auditoria por uma empresa
de auditoria registrada na CVM. E, para isso, tem que ser empresas de auditoria independente, as empresas que a gente está acostumado a ver dando os relatórios, não, o antigo parecer, como a gente fala, de auditoria para as demonstrações financeiras. Então, são empresas que necessariamente precisam estar registradas no Conselho Federal de Contabilidade. Então, entra aí, né, contadores, auditores no assunto, né? E aí a gente fez o levantamento, eu comentei com vocês, né, são apenas 64 empresas das mais de 700 hoje registradas na CVM, que fizeram o relato integrado em 2021, já sob debaixo dessa nova resolução, e dessas 64, apenas 36 dessas empresas tiveram seus relatos integrados auditados por uma empresa registrada na CVM, né? Ou seja, só as empresas, as chamadas Big Four e outras de auditoria de demonstrações financeiras. Então, dos 64, 36 foram auditados, estão dentro do que pede a resolução CVM. As demais, ou são empresas de auditoria que não são as de demonstrações financeiras, por exemplo, a Bureau, né, Veritas, que é bem conhecida, para as normas ISO, né, ou não tiveram nem asseguração, 13 delas não teve nem asseguração. Então, o lance da asseguração, ele é necessário, de novo, é um mercado, né, financeiro que está vindo de cima para baixo, exigindo, e quer queira, quer não, né, ele dá credibilidade, né? Então, o Vitor já está cobrando a gente para finalizar, e aí vou deixar aberto se mais alguém que está na sala, eu não estou enxergando todos na sala aqui pelo celular, mas se alguém também, além dos três, né, apresentadores aqui, quiserem fazer, a professora Mônica, né, que está aí, fazer alguma também contribuição, por favor, fiquem à vontade antes da gente encerrar aqui a sessão. Bom, eu não sou apresentadora de trabalhos, mas fiquei muito feliz de estar na sessão. Eu quero parabenizar aos autores dos três trabalhos, parabenizar aos organizadores que construíram, né, esse link nos trabalhos bem evidente. Parabenizar o professor Alexandre por ter conduzido a sessão, e ao Victor por estar ali tão atento à questão do tempo, né? Enfim, toda a parte de organização, as considerações, e eu acho que ficou claro, e esse é um ponto para os pesquisadores muito importante, que há aí muito espaço para pesquisa. Os resultados, né, que foi mencionado aqui, muitos resultados dos estudos são resultados misturados, na verdade, alguns estudos mostram que essas práticas e a divulgação dessas práticas geram valor para as firmas, outros estudos que essas práticas e a divulgação dessas práticas diminuem, né, o valor da empresa, então esse efeito nos mercados de capitais, né, como o professor Alexandre falou, agora o ESG, a preocupação dos investidores enfim, com os seus investimentos. Liliane colocou há pouco aí a questão do greenwashing, do ESG, do SDG, washing, né? Quer dizer, também todo mundo fala agora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os autores aqui falaram a questão da preocupação em legitimar, em garantir uma boa reputação, resultados até, como o professor Alexandre levantou, quer dizer, alguns setores que você não espera que tenha uma divulgação satisfatória, em alguns estudos, né, parece que é satisfatório. O Fabrício trabalhou com um relatório sombra no mestrado dele, quer dizer, buscar verificar se aquilo que está ali, né, que foi divulgado, é realmente estatístico, né? No campo de pesquisa, vejo que vocês estão buscando contribuir nesse estudo dos antecedentes que levam essas empresas a divulgar mais ou menos. Agora, muitas dessas divulgações estão sendo, ou deverão passar a ser, não mais voluntárias, é isso que a gente espera, né? Essa tendência a sair do voluntário para o realmente deve ser feito, mas é parabenizar aos autores e torcer para que vocês publiquem logo. Como disse o professor Alexandre, já ganharam os pontos da publicação no Congresso e que agora ganhem os pontos das publicações
nos journals, nos periódicos, de preferência de A4 para cima. É isso, é parabenizar, e esse é um campo que vocês têm ainda muito trabalho, e o trabalho de vocês já é lá uma excelente contribuição nessas discussões. Muito obrigada por ter tido a oportunidade de estar na sessão com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. O Vitor está encerrando aí, né, Vitor? Até a próxima, gente. Gente, obrigado a Até a todos, viu? próxima. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, um grande abraço a todos. Foi uma honra. Valeu, Fabrício.